Fala galera, sejam bem-vindos à sexta aula do nosso curso. Que maneiro ter você hoje aqui. E a aula de hoje é muito importante. Estamos finalizando a primeira parte do nosso curso. Na verdade, tem essa e mais uma aula. E hoje iremos falar sobre os diferentes tipos de canal no YouTube. Para você desenvolver um conteúdo de qualidade no YouTube, é muito importante que você saiba responder a seguinte pergunta: quem é você? Os seus vídeos, eles transmitem exatamente aquilo que você é. E como eu sempre falo, o YouTube é a respeito de originalidade. Então é muito importante que você saiba quem você é e qual é o seu tipo de conteúdo, para que você passe isso para as pessoas da forma mais natural e mais fácil possível. E antes de tudo, é importante que eu fale para vocês alguns dos seus objetivos como YouTuber. Então, o objetivo dessa aula é que você tenha a sua própria identidade e que você saiba, por exemplo, até coloque ela na carteira, sabe? Igual o seu RG, e você fala, ó, meu nome é tal, esse é o meu canal, eu faço esse tipo de conteúdo. Então hoje você vai sair daqui com a sua identidade como YouTuber. Mas para isso é necessário primeiro então você saber quais são os seus objetivos. Eu sei que talvez você já deve ter uma noção, principalmente se você acompanha o YouTube, mas existem alguns objetivos em comuns que todo YouTuber compartilha. O primeiro deles são os likes. A avaliação através do botão de gostei ou não gostei é uma das formas que você vai ter para medir se o seu público, se a sua audiência está ou não gostando daquele conteúdo. E não é à toa que os YouTubers pedem tanto para as pessoas darem like, comentar e por aí vai. Isso porque é uma forma deles saberem, poxa, esse vídeo que eu postei ele é legal, ou não, esse vídeo a galera não curtiu. Então é importante que você tenha como objetivo que a sua audiência avalie o seu vídeo, seja com like ou seja com dislike. Tem um caso, por exemplo, muito engraçado, que é do Cauê Moura, que ele brinca e fala, galera, eu não gostei desse vídeo, vamos dar um recorde de dislike. E aí a galera vai lá e dá um monte de dislike no vídeo dele. E aquilo aparentemente pode parecer até bizarro, né? Tipo, nossa, tá todo mundo dando dislike no vídeo do cara porque ele pediu. Mas na verdade, o que dá pra você extrair disso é que as pessoas estão interagindo tanto com o Cauê que mesmo quando ele pede uma coisa absurda, que é dar uma chuva de dislike, a galera realmente vai lá e clica no botão. Então é importante que você tenha isso em mente. Outra coisa também que vai te ajudar a medir o nível de interesse do seu público pelo seu conteúdo e também interagir com sua audiência são os comentários. Os comentários é uma forma de você se aproximar ainda mais do seu público, seja através de responder dúvidas ou ainda comentando alguma coisa ou pedindo para o seu público complementar o conteúdo passado naquele vídeo. Então é muito importante que você sempre tenha isso em mente. Os comentários, eles são de extrema importância para você conversar com a sua audiência. E lembre-se, comentários foram feitos para serem respondidos. Não adianta nada você pedir para a galera comentar ou seus vídeos terem milhares de comentários se você não responder. As pessoas estão indo lá, estão gastando tempo para conversar com você. Então é importante que você responda, que você interaja e que você seja ainda mais próximo da sua audiência. E por falar em proximidade, uma coisa que vai te deixar ainda mais próximo da sua audiência são os seus inscritos. O seu objetivo deve ser sempre tornar as pessoas que visualizam os seus vídeos em inscritos. Você tem que converter elas e induzir elas a se inscreverem no seu canal. E por que isso é importante? Porque além de ser um dos principais medidores de sucesso de um canal, então você sempre vai ver se um canal é popular ou não através do número de inscritos, essa é uma forma das pessoas acompanharem o seu trabalho mais de perto. Além disso, o número de inscritos vai permitir que o YouTube comece a te notar. Então, por exemplo, se você tem 100 mil inscritos e passa para 1 milhão muito rápido, o YouTube vai com certeza parar e falar, poxa, esse canal aí tem alguma coisa de diferente, porque as pessoas estão se inscrevendo, as pessoas estão interagindo. Então transformar a sua audiência em um inscrito é algo muito importante, porque isso vai prolongar a vida do seu canal. Se uma pessoa, por exemplo, assistir um vídeo seu e vai embora e nunca mais volta, isso vai prejudicar o seu canal a longo prazo. Então é importante que você transforme essa pessoa em um assinante. Que você pegue essa pessoa e fale, olha, se inscreva no canal, é importante, continue me acompanhando. E isso vai manter a sua audiência engajada. E como é que é esse lance de engajamento, então? Isso também é um dos seus objetivos. O engajamento, realmente a própria palavra já sugere, é a forma como o seu público interage com você. Não adianta nada aquela pessoa que visualizou o seu vídeo se inscrever, sendo que ela não vai interagir com você, sendo que ela não vai estar nem aí pro seu conteúdo, se ela não vai estar nem aí se você for para alguma outra cidade, se você está viajando para algum evento, ou se você está vendendo algum produto, enfim. Inscritos é tão importante quanto engajamento. Na verdade, eu costumo dizer que eu prefiro ter 10 inscritos engajados do que 100 inscritos que não são. Por quê? Porque é através do engajamento que o seu canal vai se desenvolver de forma mais madura. É através do seu engajamento que você vai poder vender produtos, que você vai poder conversar com marcas. Lembra que eu falei sobre isso na aula de monetização? Então, é o engajamento que vai ser um medidor do interesse do seu público pelo conteúdo que você está criando, não só no YouTube, mas também fora dele. E para finalizar, um dos objetivos também muito importantes são os compartilhamentos. Por que as pessoas devem compartilhar os seus vídeos?
porque essa é uma das principais formas que você tem de divulgar o seu canal. Quanto mais as pessoas compartilharem o seu vídeo, mais pessoas serão alcançadas e o seu canal vai crescendo. Então imagina que eu assisti o seu vídeo e eu tenho 100 amigos na minha rede social, então quando eu compartilhar o seu vídeo, a chance de mais 100 pessoas serem alcançadas é muito maior. Então é importante que você incentive as pessoas a compartilharem os seus vídeos. E não somente isso, elas também devem continuar no seu canal. Quanto mais tempo você manter as pessoas no seu canal, melhor, mais o YouTube vai te ajudar. Então é importante que você sempre peça para as pessoas continuarem no seu canal, incentive elas a assistirem outros vídeos, séries, playlists. Tudo isso vai fazer muita diferença para o crescimento do seu canal e o desenvolvimento do seu conteúdo. Lembre-se sempre que as pessoas têm que se sentir próximas de você. Eu sempre gosto de falar que quando você está gravando e falando com a câmera, você tem que imaginar que é como se fosse uma pessoa. Vocês já perceberam que eu realmente trato a minha câmera como se fosse você? Porque no final realmente é isso, não é? Eu não estou falando com um equipamento eletrônico. Eu estou falando com uma pessoa, com alguém que existe, com alguém que tem sentimentos, que tem uma rotina. Então é importante que as pessoas se sintam conectadas com você, assim como você está se conectando comigo nesse momento. Então lembre-se, YouTube é sinônimo de conexão e de proximidade. Lembre-se que as pessoas vão te conhecer como criador de conteúdo a partir dos seus vídeos. E o YouTube, ele tem diversas formas de te aproximar da sua audiência, não somente através dos vídeos, mas também através de chats, de grupos, da comunidade. Então lembre-se que a sua proximidade, que o seu engajamento com a sua audiência vai muito além do YouTube, mas se estende para todas as suas redes sociais. Eu ainda vou falar no final do curso sobre redes sociais, mas é importante que você tenha isso em mente. E para te inspirar um pouquinho, eu queria compartilhar com vocês um dos vídeos que eu mais gosto de assistir quando eu quero pensar sobre o YouTube, quando eu quero me enxergar como criador de conteúdo. É um vídeo de um dos meus youtubers favoritos, que é o Casey Neistat, e é o vídeo chamado Do What You Can't, que ele fala um pouquinho sobre como é esse lance de ser um creator, de ser um youtuber, de criar conteúdo para a internet. Então assiste aí que eu tenho certeza que você vai gostar. To the haters, the doubters, my 7th grade vice principal. To everyone who's ever told anyone with a dream they can't. This video's for you. Keep your head down, follow the rules, do as you're told, play it safe. Wait your turn, ask permission, learn to compromise. This is terrible advice. If I were to write an autobiography, a book about my life, one title that would work would be Do What You Can't, because that idea encapsulates everything I've ever done. Like when I wanted to move to New York City and my dad was like, you can't, you don't have any money. Or when I first said I wanted to make movies and it was, you can't, you didn't go to film school. I want to have a TV show, you can't, Casey, you're not pretty enough. And to go even further, like if I were to characterize what this new generation of content creators and filmmakers, what we all do on YouTube and everywhere else is, we do what we can't. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh my God. You can't be an action movie filmmaker, but you get your parkour friends to dress up like video game characters, jump off some buildings, and you can. Right, Devin? Yes. You can't have a talk show, but you have a webcam and you can. What's up, you beautiful bastards? What? This is my first YouTube video ever. Next thing you know, you're interviewing the president. I heard that you're going to be out of a job soon. Well, maybe I'll start a YouTube show or That's what something I'm like thinking. You can't fly around New York City on a magic carpet, but get your electric skateboard, some PVC pipe, a great outfit, give Jesse a call, and you can. What do you think? This is so dope. You don't need gear, you don't need trucks or a crane, you don't need some big expensive camera rig that never works. When you're a creator, you don't need someone in your ear telling you what you can and can't do. I'm racing the subway! What you can and can't say. I accidentally did the shocker. Oh my God. They call us gamers, influencers, internet famous. What the fuck does that mean? But we know something they don't. You can start a vlog or a makeup channel. Or travel around the world with a gigantic piano playing it in beautiful places for interested people. When you're a creator, all you need is your phone, an internet connection, and a good idea. A story you want to share, something you need to say. Confidence is within yourself. And then the rest is history. 76, 77, 78, 79. If you
do it right, you get to quit the day job, make friends from places you've never been, meetups, collaborations. It's just two boys and two video cameras. A life moving so fast and so full, you won't even have time to process it. Sur la plage, moment désertique. So to my fellow creators, I say, keep creating, keep doing the work. Au galop sur la plage, moment désertique. Au galop sur la plage. And never forget, you don't have to listen to anyone, because in this new world, no one knows anything. Hi, The haters. haters, the doubters are all drinking champagne in the top deck of the Titanic, and we are the fucking iceberg. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Sang, nos écueils, mon cercueil, vive les chevaux. Do what you can't. Outro aspecto importante que você precisa conhecer para entender qual é o seu tipo de canal é a respeito dos nichos. Por que ter um nicho é tão importante e por que é importante que você não tente abraçar um mundo? Talvez quando você está pensando em ter uma ideia para criar um canal no YouTube, você deve estar pensando, poxa, acho que vou fazer 1000 coisas no mesmo canal. Vou criar um canal de culinária e vou postar vídeo de games, vou postar vlog. Infelizmente, isso no YouTube tem a tendência de não funcionar. Por quê? Porque as pessoas, elas sempre vão procurar algum nicho, algum assunto específico. Então é importante que o seu canal ele esteja dentro de apenas um tipo de assunto. Claro que você pode inovar muito dentro de um determinado nicho, mas é fundamental que você tenha na sua cabeça. Trabalhe sempre com um nicho específico, com um segmento específico. Não tente postar diversos tipos de conteúdo em um mesmo canal. Isso vai te ajudar bastante no futuro. E para você que não sabe, ter um canal de nicho significa ter um canal que vai falar de um assunto específico. Então, por exemplo, o meu canal Pixel Tutoriais tem um nicho, é tutorial e tecnologia. O próprio nome já diz isso, Pixel Tutoriais. Então, toda vez que a pessoa quiser saber como resolver um problema, por exemplo, no celular ou no computador, automaticamente ela vai ter na cabeça dela, poxa, acho que eu vou lá no canal do Alan, porque o canal dele fala sobre isso. Agora imagina se ele entrasse lá e eu estivesse ensinando como fazer uma coxinha, tipo uma coisa que não tem nada a ver, que é culinária. Provavelmente não iria funcionar tão bem, provavelmente aquele vídeo não seria tão visto, porque as pessoas estão no meu canal por causa de um segmento, por causa de um assunto específico. Então é importante que você trabalhe sempre no nicho e, de preferência, busque sempre inovar dentro desse nicho. Às vezes você pode achar, poxa, se eu estou trabalhando no nicho, eu vou estar então limitando meu conteúdo? Não, ao contrário, você está expandindo suas possibilidades e expandindo a probabilidade de você ganhar mais audiência no seu canal. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito dos diferentes tipos de canais no YouTube e vou comentar alguns aspectos técnicos de cada canal. Mas eu não vou apenas falar isso de uma forma solta, eu vou falar isso baseado em criadores que vocês já podem conhecer ou criadores populares de cada segmento. Então eu vou falar cada um para vocês, vou comentar alguns aspectos importantes e é importante que você anote e já tente se identificar com algum tipo de nicho que eu vou falar aqui. O primeiro nicho que eu vou falar pra vocês são os canais de moda e beleza. Como, por exemplo, no canal da Camila Coelho, que eu já falei aqui no curso. Nos vídeos de tutoriais de maquiagem e beleza da Camila Coelho, vemos ela se dirigir direto pra câmera em um enquadramento que dê preferência para o seu rosto, sempre em primeiro plano. O rosto é muitas vezes o tema dos vídeos, isso porque se trata de maquiagens e looks para diversas ocasiões. Sendo assim, essa região precisa ser muito bem iluminada. Geralmente canais desse tipo usam iluminações circulares, inclusive a gente vai falar sobre iluminação em breve e você vai entender um pouquinho melhor sobre isso, que deixam até um círculo de luz nos olhos. Provavelmente você já deve ter visto isso em alguns canais desse tipo. E é comum que não só o rosto seja bem iluminado, mas também o ambiente tenha cores claras e também é importante que você use uma lente que não deforme o rosto. Canais desse tipo são conhecidos por ensinar e entreter. Geralmente eles vão ter muita audiência e muito engajamento, principalmente do público feminino, que é o público-alvo desse tipo de conteúdo. E caso você se identifique com esse tipo de canal, como um canal de maquiagem e beleza, é importante que você tenha em mente que esse também é um canal educativo. Então você vai precisar treinar bastante maquiagem, vai precisar ensinar as pessoas e fazer isso de uma forma didática, para que as pessoas entendam e queiram te seguir. O legal desse tipo de conteúdo é que geralmente ele sempre vai ter um plus. O engajamento desse tipo de canal geralmente é bem alto. E apesar dele ser um canal de educação, as pessoas acabam se identificando muito mais com as blogueiras do que
com o tipo de conteúdo que elas estão passando. Então é legal que você não apenas ensine, não apenas dê um pouquinho de entretenimento, mas também que você faça as pessoas se engajarem com você e que se sintam conectadas contigo. O próximo nicho de canal são os canais de estilo de vida, como por exemplo o canal da Daniele Nossi, que é um dos meus canais favoritos, diga-se de passagem. Além dos quadros de confeitaria, a Dani Nossi expandiu seu canal para vlogs de estilo de vida e viagens, bem como playlists que acompanham sua vida e seu dia a dia, como por exemplo a construção da sua produtora e de uma fazenda que ela está construindo. Em geral, os seus vídeos de viagem são feitos com um apuro técnico muito elevado devido ao estudo de cinema do seu marido, que também faz parte do canal. A edição dos vídeos é sempre marcada pela música e pelos vários ângulos sobre o lugar em que visitam. O canal da Dani Nossi é um ótimo exemplo de alguém que mudou o seu tipo de conteúdo ao decorrer do tempo. Ele começou originalmente como um canal de culinária, mas as pessoas foram se interessando tanto pelo que a Dani Nossi fazia, pelo estilo de vida dela, que ela começou a compartilhar outros tipos de conteúdo. Hoje, realmente, a pauta e o conteúdo que a Dani Nossi aborda é a respeito do que ela vive. E é isso que se trata os canais de estilo de vida. É a pessoa geralmente mostrando o dia a dia dela ou mostrando coisas que são importantes para a vida dela. A vantagem de ter um canal desse tipo é que a pauta vai ser a sua própria vida. Então, você não vai precisar ficar pensando, por exemplo, muito em temas, porque se você mostrar o seu dia a dia, ou se você mostrar alguma coisa interessante e que você goste, as pessoas já irão se conectar com você. Outro canal de estilo de vida, mas que também tem uma pitada de vlog, é o canal da Jut Jut. Os vídeos da Júlia, também conhecida como Jut Jut, propõem uma abordagem mais intimista, de forma a criar uma comunidade unida e aproximar a criadora do seu público. Isso se dá pelos temas pessoais e pelo olhar sobre o cotidiano diferenciado que a youtuber fala nos vídeos. Mas isso só acontece pois o cenário é armado como se quem vê o vídeo também participasse da conversa. É aquele lance, a Jut Jut sempre vai te passar uma sensação de que você tá tomando um café da tarde trocando uma ideia com ela e não apenas assistindo um vídeo. Quase sempre ela aparece do outro lado da mesa e referencia essa mesa, passando ainda mais a sensação de que você está presente na cena. Falando em termos técnicos, costumamos falar que ela se refere para a quarta parede, a câmera ou alguém que está sentado atrás da câmera, o que muitas vezes nos representa. E é através do seu humor e comentários sinceros que ela se torna nossa amiga e conquista a nossa confiança. Então, como eu falei para vocês, canais de estilo de vida geram uma conexão muito grande entre você e o público. No caso da Jut Jut, por exemplo, ela faz realmente o canal dela como se fosse uma conversa na mesa. Então, ela aborda diversos temas que geralmente são até tabus, mas ela faz isso de uma forma tão intimista que você se sente realmente parte daquele local, você se sente como se fosse um amigo dela. Então, se você quer ter um canal de estilo de vida, é importante que você pense isso. Proximidade é tudo. Não basta apenas você mostrar o que você está fazendo, as pessoas têm que se sentir parte daquele ambiente, têm que se sentir como se fossem mesmo suas amigas e como se estivessem presentes naquele local. Existem ainda canais de música, como por exemplo o Mangolab. O Mangolab é um laboratório musical que promove novos artistas tanto no ambiente online quanto no offline. Eles utilizam o YouTube como canal de divulgação de seus trabalhos e de artistas brasileiros, criando um ambiente moderno para pequenos shows como vitrines artísticas. Outros canais de músicas que eu também gosto muito é o canal Music Thunder Vision, do ex-VJ da MTV, Luiz Thunderbird, onde ele fala sobre suas bandas preferidas a partir de uma visão de alguém que já é muito conhecedor de música. O Thunderbird já tem mais de 60 anos, então ele realmente conhece muito de música. Então é muito legal a forma como ele fala de música e te passa uma vontade, um sentimento a respeito da banda que ele tá falando. E também o canal Minuto Indie é muito legal para você que quer indicação de bandas e de músicas alternativas. Geralmente, canais nesse estilo, canais de música, eles têm a tendência de terem um viés como se fosse um programa, onde você vai falar sobre uma banda e vai demonstrar através de elementos visuais sobre o que você tá falando. Então é muito comum nesses canais que a pessoa esteja, por exemplo, contando a história da banda e que ela passe trechos de músicas e que também ela fale curiosidades. Mas tome cuidado, canais desse tipo têm a tendência sempre a terem mais problemas com direitos autorais. Afinal, você vai sempre estar tratando de um conteúdo que não é do seu direito. Então qualquer outra banda que eu falar que não seja da minha autoria já pode estar infringindo direitos autorais. Então é importante que você tenha muito cuidado caso você queira criar um canal de música. Ainda se enquadrando dentro desse gênero,
Os canais de covers também são muito legais. Geralmente as pessoas que compartilham covers não têm tanto problema com direitos autorais, porque os covers têm uma jurisdição específica, né? Então nem sempre você vai ter problemas com isso, mas é um nicho específico. Para se criar um canal de cover, você tem que pelo menos gostar de música e saber tocar um instrumento. Outra coisa também que é muito importante em canais desse tipo é o som. Afinal, quando você grava um cover, as pessoas vão estar se importando às vezes muito mais com a sua voz e com o som do seu instrumento do que apenas com uma imagem. Então é importante que você tenha essa noção de que se você quiser criar um canal de cover, você precisa ter pelo menos um áudio bacana. O próximo estilo são os canais de vlog e de humor. Os canais de vlog, sem dúvida, são os que mais se destacam no YouTube por ser um gênero que tem canais muito populares, como por exemplo do Whindersson Nunes, do Porta dos Fundos e entre outros. O Whindersson Nunes, por exemplo, que eu já abordei bastante nesse curso, se aproveita da simplicidade do stand-up comedy para manter a comédia em vídeos simples. A maioria de seus vídeos é gravada com uma câmera por ele mesmo em quartos de hotéis nas suas turnês de comédia. E nos vídeos ele faz bons comentários sobre notícias, filmes ou pessoas, sempre com muito bom humor. E claro que não podia faltar uma introdução de todos os seus vídeos, que é ele dançando uma versão de forró, axé ou tecnobrega de alguma música famosa. Já o canal Porta dos Fundos revolucionou o humor de sketches dentro do YouTube no Brasil. Desde sua criação, eles expandem os limites dos vídeos através de equipes mais preparadas e aproximando muito seus vídeos de uma produção cinematográfica industrial. Ou seja, canais desse tipo de vlog de humor podem ter muitos aspectos técnicos diferentes, como por exemplo o Whindersson, que simplesmente utiliza uma câmera, ou o Porta dos Fundos, que faz uma produção gigantesca com diversas equipes e realmente um equipamento muito mais caro. Porém, o que fica de principal em canais desse gênero é o roteiro, é aquilo que você vai falar. Geralmente, então, um ponto forte de pessoas que gravam vlogs ou vídeos de humor está justamente no que elas estão falando. Então é muito importante que a mensagem que você passe seja legal, seja dinâmica e seja engraçada. Então se você quer ter um canal de vlog ou um canal de humor, lembre-se sempre que o roteiro é fundamental. A forma como você escreve o seu texto, a forma como você faz as piadas, a forma como você interage com a câmera vai fazer muita diferença. E aí você pode usar a sua liberdade criativa de diversas maneiras. Muita gente grava, por exemplo, vlog e ao mesmo tempo sketch, ou seja, fazendo uma demonstração daquilo que ela quer falar, ou utiliza de elementos como, por exemplo, paródias, músicas, ou até mesmo alguns memes que estão bombando na internet. Então é importante que quando você for criar um canal desse tipo, lembre-se que o seu roteiro tem que ser muito legal, tem que ser muito engraçado e tem que passar uma mensagem de forma rápida, objetiva e dinâmica. Existem ainda os canais de cultura pop, como por exemplo do Jovem Nerd e do Omelete. No caso do canal do Jovem Nerd, que é um dos mais conhecidos desse segmento no país, o canal dele tem 4 frentes. O Queimando a Língua, que é um programa de entrevistas com convidados no qual eles comem uma espécie de pimenta. O Nerd Office, que é como se fosse um programa que eles comentam sobre tudo que está acontecendo na cultura pop, seja através de trailers ou filmes famosos que vão lançar. O Nerd Player, que é o programa de videogames do canal. E o Nerdcast Stories, que agora não existe mais, mas que fazia uma animação do podcast do Jovem Nerd. E o Jovem Nerd é um ótimo exemplo de um canal que sabe inovar dentro do seu nicho. Todo o canal dele é focado para o público nerd e para a cultura pop. E ele traz diversos conteúdos que são de interesse para esse nicho específico. Seja videogame, seja filmes, séries, desenhos, enfim, muita coisa que ele aborda que é de interesse daquele público. Então mesmo ele trabalhando com um nicho bem fechado, que são pessoas que gostam de cultura pop ou os nerds, ele aborda diversos conteúdos nesse universo e é por isso que ele tem um canal de tanto sucesso. Já o canal do Omelete, por exemplo, é conhecido por falar as principais notícias da cultura pop. Então, ele é um canal de nicho nerd, mas que também aborda notícias, ou seja, como se ele tivesse 2 nichos em um só, cultura pop e notícias. Então eles comentam os principais acontecimentos da semana que acontecem no mundo do cinema, dos quadrinhos, dos filmes e todo esse universo da cultura pop. Então você vê que, mesmo seguindo um nicho, eles conseguem realmente abordar um assunto específico de forma inovadora. Outro nicho importante, e é o nicho que eu participo, são os canais de educação e tecnologia. Um dos canais mais famosos desse nicho é o canal Manual do Mundo. O canal Manual do Mundo é um lugar para um público curioso. O Iberê e sua equipe fazem diversas experiências, comprovam teorias, ensinam sobre a ciência e ainda desvendam na prática artigos científicos. O Iberê tem um estúdio que é a sua garagem de ferramentas, que serve para dar vida a muitos de seus
seus vídeos. Além disso, ele também constrói diversas coisas legais, como um barco gigante de cano de PVC e carrinhos de rolemã a pilha. Outro canal muito legal de tecnologia e educação é o Nerdologia. Nesse canal, o Átila faz análises científicas de produtos da cultura pop, em uma espécie de aula investigativa no qual ele nos leva a estudos científicos e históricos, e sempre relacionando com temas da cultura pop, como por exemplo filmes e quadrinhos. Outro canal que eu não podia deixar de comentar é o canal Pixel Tutoriais, que é um canal de tutorial e tecnologia, no qual eu sempre dou diversas dicas relacionadas a smartphone, a computador, programas de edição e por aí vai. Tem muito conteúdo desse tipo lá. Os canais de educação tem uma responsabilidade bem grande, afinal você precisa conhecer daquilo que você está falando, porque você vai ensinar as pessoas. Porém, uma das características que são bem peculiares desse canal é que o engajamento do público é muito diferente. Geralmente as pessoas que assistem canais de educação, nem sempre elas estão procurando se engajar com aquele conteúdo, porque elas querem resolver um problema e depois ir embora. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa quer saber como recuperar uma mensagem do WhatsApp. Ela vai lá, procura no YouTube, acha o meu vídeo e depois ela assiste e nem sempre ela vai querer se inscrever. Por quê? Porque eu já resolvi o problema dela. Então é muito importante que se você quiser ter um canal de educação, lembre-se que você precisa engajar as pessoas de alguma forma. Porém, tem suas vantagens. O forte dos meus vídeos, por exemplo, é serem encontrados na barra de busca do YouTube. Então se você digitar por Photoshop no YouTube agora, você vai encontrar muito conteúdo do Pixel Tutoriais. Isso vai te ajudar a ser encontrado pelas pessoas e também vai prolongar o seu conteúdo. Porque, por exemplo, enquanto as pessoas gostarem de Photoshop e usarem aquele programa, o meu tutorial pode ser relevante. Então eu tenho vídeos, por exemplo, que é de 2014, que até hoje são vistos pelas pessoas. Ao contrário de canais de entretenimento, por exemplo, no qual as pessoas costumam assistir no ato de envio do vídeo e não depois. Você nunca, por exemplo, vai ver uma pessoa assistindo vídeos de 4 anos atrás. É muito raro em um canal de entretenimento. Já em canais de tutorial, isso é muito comum. Eu sei que você já aprendeu muita coisa diferente hoje, mas engana-se você que pensa que o YouTube é apenas padrões. Existem muitos canais diferentões por aí e é uma coisa que inclusive eu gosto muito de ficar compartilhando com os meus amigos youtubers os diferentes tipos de canais no YouTube. Por exemplo, você conhece os canais de ASMR? A ASMR basicamente é uma técnica de relaxamento no qual as pessoas ficam sussurrando no microfone assim. Sim, as pessoas ficam realmente sussurrando no microfone com o objetivo de te relaxar de alguma forma. E aí você fala, Alan, isso é muito maluco. E se eu falar pra você que existem canais com mais de 1 milhão de inscritos exatamente desse nicho, como o canal da Sweet Carol, por exemplo. É um canal de ASMR no qual ela fica sussurrando nos vídeos, tem mais de 1 milhão de pessoas que assistem isso, e a comunidade de ASMR no YouTube realmente é algo muito grande. É um canal bem diferente. Outro canal que eu gosto bastante também, que eu acho muito diferente, é o Primitive Technology. Basicamente, canais de tecnologia primitiva são canais no qual as pessoas constroem 1000 coisas sem utilizar nenhum tipo de ferramenta. Tem um vídeo, por exemplo, que eu acho muito legal, que o cara constrói uma casa inteira apenas utilizando barro, madeira e coisas que ele encontra na floresta. Então é bem legal. Outro canal que eu gosto bastante também, que é bem diferente, é o canal Living Big in a Tiny House. Basicamente, é um cara que visita pessoas que fazem casas pequenininhas, casas em containers ou tipo cabanas na árvore. Então é bem legal porque ele vai e mostra as construções dessas pessoas. Então dá pra você ver que o YouTube tem padrões, tem nichos, mas tem muita coisa. E o seu nicho vai ser definido conforme a sua imaginação. Então quem sabe você pode estrear um novo nicho no YouTube. Fica aí meu desafio. É algo muito difícil, mas eu sei que você pode conseguir. Bem, estes foram alguns dos diversos vídeos e nichos que eu queria trazer para vocês. Você pode ficar à vontade para explorar e encontrar muitos nichos no YouTube, porque tem muita coisa diferente. E agora eu te pergunto novamente, quem é você no YouTube? Pesquise bastante, tente ver com qual conteúdo você se identifica, qual conteúdo você quer criar, anote isso e adote a sua identidade como youtuber. Na próxima aula é a nossa aula de dúvidas, no qual eu vou responder as dúvidas de vocês. Como eu já tinha falado na aula passada, eu vou deixar aqui embaixo um documento no qual você pode deixar as suas dúvidas e também vou deixar informações a respeito da próxima aula, que é uma aula ao vivo, caso você seja da primeira turma desse curso. Então é muito importante que você envie todas as suas dúvidas nesse documento, porque basicamente eu vou responder tudo que tiver lá. Então lembra que eu falei para você anotar suas dúvidas? Então pega tudo e escreve aqui embaixo. Vai ser muito importante para a próxima aula, porque eu vou falar com vocês, vou responder essas dúvidas, a gente vai interagir e também você vai aprender muita coisa bacana. E por que vai ter essa aula? Porque depois, na nossa aula 8, a gente vai falar sobre como criar um vídeo dentro do YouTube. Então vai ser uma aula muito mais prática e aí sim a gente vai começar a partir para ação. No mais, eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo e também não se esqueça de ler o conteúdo do nosso e-book. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Até mais!